Vamos acordar, galera. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada casa, por mais essa oportunidade de dividir um estudo com vocês. E lembrando, não sou mestre, não sou sábia, eu estou dividindo com vocês um estudo que eu faço sobre um assunto que me toca muito, me ajuda muito e espero ajudar vocês também. Porque conhecimento, entendimento, entender o que a gente sente, de onde vem, por que vem, para mim, me ajuda. Espero que ajudem vocês também. Hoje vamos falar sobre renovação necessária. E esse tema me foi sugerido pela Norma desse livro Pão Nosso, que eu recomendo a todos. É uma coletânea de várias mensagens de uma página e metade que temos na nossa livraria. Recomendo a todos que comprem. E essa mensagem em particular, eu acho sensacional, que é pelo nosso Espírito Emmanuel, né, o nosso querido, brilhante, inteligentíssimo, que consegue fazer uma página, um pouquinho, de um trecho de 4 palavras. 4 palavras. E essas palavras são: não extingais o espírito. Agora, quem consegue escrever um parágrafo só disso aí? Eu não. Ele conseguiu. Ele veio e explicou lindamente a primeira carta de Paulo para os Tessalonicenses. Uma carta que dita vários conselhos, né, agora que ele conhece Jesus e tal, falando várias coisas lindas, né, como agir, e uma delas foi: não extingais o espírito. E aí, começando, extingais. Para mim, me lembra o extintor de incêndio, né? Não apague. Ok, acho que eu entendi o que ele quis dizer. E aí ele vem e traz uma coisa muito mais profunda que não foi nem perto do que eu pensei. Ele começa: quando o apóstolo aos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o espírito pode ser destruído, extinguido, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. O negócio aprofundou. Quando eu li essa passagem, ainda não tinha me ocorrido, dessa semana, eu estar andando com os meus cachorros, como faço todas as tardes. E todas as manhãs, com a minha querida lá de amigos passeando 6 horas da manhã com os meus bichinhos, eu notei um passarinho em uma gaiola na frente de uma casa muito bonita. E o passarinho estava no sol, assim, estava super feliz. Eu olhei, achei curioso, por que esse passarinho estava sozinho? Não tinha ninguém lá fora. E logo depois me vi. Nossa, ele deve sentir que ele está do lado de fora, que ele deve estar livre, né? Mas ele está preso. E aí, logo depois eu li isso aqui. E me vi. Somos todos o passarinho. Numa gaiola, criada por nós mesmos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, sufocando tendências superiores. Por quê? A gente vem no centro, a gente lê, a gente busca, a gente sente que está do lado de fora da vida superior. Mas a gente está mesmo? A gente está fazendo o trabalho do crescimento? A gente está fazendo as caridades? Estamos realmente do lado de fora? Ou a gente está numa gaiola, tomando um sol, escutando palestras bonitas,
e achando que está tudo certo. Reflexão. E com isso que ele nos diz, é esse chamado para renovar a nossa atitude mental. E não sufocar esses ímpetos que temos. Muitas vezes, eu posso dizer que todos nós sentimos o ímpeto de estar aqui agora, de buscar ajuda. Não sufocar e não ficar só nisso. Não ficar só no vou lá ver a palestra, tomar um passe e voltar para o seu dia a dia como se nada. Como que eu vou colocar em prática as coisas que eu escuto? Como o nosso amigo Manuel semana passada disse, isso aqui é só um aperitivo do que o Espiritismo, que Jesus, que a lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus têm para nos dar. Isso aqui não é realmente, é um petisco que nos convida a mergulhar um pouco mais a fundo. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho mais a fundo com a nossa Joana de Ângeles, que ela é levemente complexa. Vamos dar as mãos juntos para poder entender. Então a gente quer expandir a nossa consciência espiritual. A gente quer entender o que realmente somos capazes, né? Deuses que somos, com D minúsculo, obviamente. E a Joana de Ângeles fala sobre essa tendência superior. Ela necessita da autoconsciência, de se conhecer, fazer a reforma íntima, mergulhar em si mesmo, dentro da jaula. E quando mergulha, olha, contra-intuitivo. Para você sair da jaula, você não tem que sair da jaula. Você tem que entrar para dentro, para depois sair da jaula. Porque senão é igual, tenho certeza, se aquele passarinho saísse naquele momento, em menos de 5 minutos, ele ia ser morto. Porque ele não ia saber o que fazer. Estava preso a vida toda. Primeiro é o conhecimento interior, o mergulho em si, para depois ir para o mundo. E ele continua. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência. Quem que age contra a própria consciência? Olha que contra-intuitivos. A fim de não categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Como conscientemente nós agimos contra a própria consciência? Nós sabemos melhor, nós entendemos o que pode e o que não pode, mesmo assim, vamos em contra. E tudo bem, é aonde a gente está, é o nosso mundo de provas e expiações, é isso mesmo. Estar consciente desse movimento é essencial, porque se você continuar fazendo, você não sabe o que você está fazendo, aí complicou, né? Que aí você não pode fazer nada, como que você vai fazer? E as entidades encarnadas, nosso prazer, estamos dentro de laborioso aprendizado, que é o que o mundo está aqui para fazer, e essa finalidade dessa escola, dessa prisão, desse hospital. Esse é o ponto de estarmos aqui. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância de grande verdade. Habitualmente preferem convencionalismos, apego ao que a gente é ensinado a querer fazer, viver, trabalhar, ganhar dinheiro, viajar, postar na internet. A gente está sempre querendo fazer o que é esperado de nós, porque a gente acha que aquilo é o que vai nos levar à felicidade. Porém, só vamos em busca disso, conhecimento espiritual, quando existe dor. Somente a custo abrem a entendimentos a realidades da alma. Só o custo da dor, normalmente, nos leva a querer entender sobre a espiritualidade. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios da ordem. Os costumes aqui
é o que a sociedade diz que está tudo bem. Como muitas coisas, né? A gente tem várias coisas que na lei está tudo certo. Mas se a gente for ver na lei de Deus, não muito. Então a gente bebe mesmo. A droga, beber, é a primeira coisa que a gente aprende que está tudo bem. Aos 12, 13 anos a gente está bebendo. E aí a gente bebe porque beber todo mundo bebe. A gente fuma porque todo mundo fuma. A gente usa droga porque todo mundo usa droga. É o costume da nossa sociedade. Agora está mudando, né? Saiu uma nova pesquisa que o número de Gen Zs caiu muito. Eles não bebem tanto quanto a nossa geração, minha geração, millennial, e as outras gerações, que sempre beberam muito. Por que será? O que está acontecendo? Existe esse movimento de mudança. Pequeno, mas existe. Então, eu digo que fazer coisa errada é muito social. Se a gente não faz a coisa errada, a gente se sente um peixe fora d'água. Você tá assim, no grupo, tá todo mundo bebendo. Quando eu comecei a parar de beber, gente, eu sentava, parecia que tava com alguma coisa errada. Gente, tá me faltando alguma coisa. Acho que as pessoas... Eu senti que as pessoas não falavam mais comigo porque eu não tava bebendo. E aí eu comecei a buscar outras coisas para segurar, porque é muito uma coisa de segurar alguma coisa, né? Se você tá assim, você tem que estar segurando alguma coisa na mão, né? Porque você tá assim, com o braço por baixo, não é a mesma coisa, parece que você não tá se divertindo. Aí eu arrumei, agora eu só bebo aquelas aguinhas com sabor. Aí eu fico caçando. Umas que tem uns 5 fios do olho, umas coisas gostosinhas, coloco no gelo. Isso é você se adaptar aos costumes aonde você sai. Eu não vou parar de sair com a minha família. Eu não quero deixar os meus amigos. E os meus amigos agora eu entendo. Começar que você tá bebendo. Você se senta também, né? Bebe aí, menina. Uma cerveja só. Aí eu ia e bebia. Vou começar de novo. É a passos de beber. E eu não estou criticando quem bebe, gente, pelo amor de Deus. Essa é a minha experiência. Cada um senta no seu tempo, quanto isso tanto faz da minha. Meu exemplo, dos costumes em que a gente está inserido e que muitas vezes dificulta, a gente atrasa o nosso crescimento espiritual. Se isso é importante para você, talvez são outras coisas. Talvez é parar de fazer fofoca. Talvez é parar de ficar inventando história. Então, às vezes é ter um pensamento, não são ações, são pensamentos, são atitudes. Cada um com a sua dificuldade. São costumes. É bonito ficar, né? É uma maneira de você se conectar com o outro, falar mal do outro. Ou seja, costumes. Se fossem positivos, ajudariam, né? Só porque eles são determinantes, são elementos poderosos e determinantes na evolução. Jaz o mundo onde vivemos. E ele continua. Olha só, gente, tudo isso com uma palavra, um negócio de 4 palavras. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos. O que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem, ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Do começo. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante. Todos os dias, existe a oportunidade de fazer diferente. Todos os dias, a cada hora, se você fez uma coisa agora, nesse exato minuto, daqui a um ano, eu não vou fazer mais. Vou fazer um plano. Os sinais. A vida fala com a gente a todo instante. Todo instante. Se você tiver os olhos de ver, Deus, o universo, Inxalá, a luz, a energia, Deus, Criador, fala conosco
todos os dias no nosso coração. A gente só tem que estar atento a ver. É algum vídeo que passa na internet, é uma mensagem que você recebe, é um livro que você abre para ler aquela mensagem diária. Todos os dias a gente tem essa ajudinha que chega para nós. E muitos de nós vamos voltar, espero que não, do mesmo jeitinho que chegamos. Agora, que desperdício. 80, 70, 90 anos desperdiçados. Eu acho triste. Por isso, Emmanuel, a espiritualidade, nos chama a fazer esse questionamento diário. O que eu fiz hoje? Eu até já fiz lá um estudo com vocês sobre isso, meu primeiro estudo. O que eu fiz hoje? Eu fiz alguma coisa ruim? E não tem problema, gente. Sejamos sinceros. Não, eu falei mal hoje, viu? Deveria ter segurado a minha língua. Deveria ter ficado quieta, porque mas escapou, gente. Quando eu vi, já foi. Ai, eu deveria ter ajudado, eu deveria ter dado um abraço. Eu vi que ela não estava muito bem hoje, mas eu não fiz, por preguiça. Eu vi aquele vizinho que estava ali chato, ele estava doidinho para falar comigo, eu fui do outro lado da rua, deveria ter feito. Coisas assim, são coisas pequenas mesmo, são pensamentos. Poxa, eu pensei, olhei para aquele moço de rua, falei, vagabundo, né? Não trabalha, por que ele vai trabalhar? Moço novo. É o pensamento. Sinceridade. Busca da reforma. O mergulho. Olhar para nós com sinceridade de quem somos. E aí, agora vem um negócio bom. Demais. Mas tem que estar todo mundo acordado. Por quê? A nossa querida Joana de Ângeles, ela é inteligentíssima e pega a psicologia. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, então me atrai muitíssimo a maneira com que a Joana de Ângeles nos explica a espiritualidade. Ela explica pelo lado da psicologia, nos fazendo entender o porquê e como todas essas mazelas que nós somos e trazemos, todos esses pensamentos que carregamos, aonde estão esses pensamentos? Com a base na ciência, na psicologia. Nesse livro, Triunfo Pessoal, quem tem problemas mentais, dificuldades, depressão, ansiedade, todas as listas, esse livro é muito interessante porque ela vai de doença em doença, explicando o porquê, aonde e como fazer. Não é isso aqui não é uma consulta médica, você não vai parar de tomar o seu remédio, você não vai parar de fazer a sua terapia, ao contrário, isso aqui é tudo que ela diz, nos induz a fazer terapia, porque é aí que está a ajuda que você mesmo pode se fazer, para a gente ficar pensando, eu fico lendo tudo isso, mas o que eu vou fazer? Eu Mariana, o que eu faço para eu tirar isso da minha mente? Eu não consigo agir diferente, eu não consigo ser diferente. O que eu faço? Joana de Ângeles diz, terapia. Vai te conhecer, conhece-te a ti mesmo, mergulha, busca, e você vai encontrar. O último capítulo, ela divide em 3 partes: a individuação, o ser humano e o self, e a saúde integral. Ela vai literalmente escrever de A a Z, como se fôssemos crianças, explicando o porquê somos do jeito que somos e aonde está todas essas mazelas que trazemos de vidas e vidas passadas, nos levando à reforma íntima, à renovação necessária. Então, vamos usar as mãos e vamos.
A individuação. Você olha essa palavra, de novo a gente deduz indivíduo, né? Vamos ser um indivíduo. Genericamente, a individuação é o processo que tem por objeto individuar, isto é, apresentar e definir qualquer expressão individual. Ou seja, o primeiro passo para a gente saber quem somos é saber que somos. Saber que somos alguém. Um ser individual, um ser que tem pensamentos, atitudes, responsabilidades sobre si mesmo. Esse é o primeiro passo. Sobre o âmbito psicológico, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar a sua realidade própria, com as características e autônoma sobre os vários aspectos considerados. Logicamente falando, somos indivíduos. Essa individuação nos dá de presente responsabilidade. Então, se você é um ser vivo, você, como pessoa, você tem responsabilidade. A culpa não é da sua mãe, que não te amou direito, não é do seu marido que te traiu, não é do seu pai que foi embora, não é de ninguém. É sua. O que o outro fez é do outro. A responsabilidade de estar vivo, ser, é sua. Individuação. E aí, graças a essa conquista, muito obrigada conquista, que me deu responsabilidade, é possível separar a personalidade individual do coletivo, ao tempo em que se adquire consciência de responsabilidade social e humana. Foi o que eu disse. Então você se separa do coletivo, você se separa, é o governo, claro que o governo dos nossos sistemas nos coloca em situações em que isso é outra história. Isso é outra palestra, gente, pelo amor de Deus. Estou falando que a sociedade não é terrível, com esses sistemas racistas, eu entendo. Tá? Vamos ficar na psicologia individual. E um fato curioso sobre todo esse processo é que ele começa desde quando somos crianças, obviamente, nascemos, mas uma criança, até os 2 anos, não sabe que ela não é a mãe. Para ela, ele e a mãe é a mesma pessoa. Né? Só depois que ele vai se dividindo, vai criando essa autonomia. E esse processo, de acordo com a Joana de Ângeles e psicólogos em que ela se baseia, só realmente começa, é mais fácil depois dos 40. Antes dos 40, a gente está angariando experiências, então fica difícil para fazer esse processo de individuação pessoal. Depois dos 40, normalmente, muita gente começa antes, obviamente, porém, normalmente, isso começa só depois dos 40. A busca da individuação constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações pesadas. O ponto de estarmos aqui é fazermos o processo de individuação. É o processo de nos tornarmos nós, de sermos conscientes de quem somos e buscar entender o porquê somos. O porquê agimos do jeito que agimos. E ela nos diz que é muito difícil, mais difícil para nós, todos nós, que temos pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas. Todos os distúrbios, os problemas em que passamos, todas essas coisas a gente não entende de onde vem, às vezes entendemos de onde vem, são não só, mas também consequência das nossas outras encarnações. E ela fez uma nota que eu coloquei aqui embaixo: conflitos e tormentos necessitam psicoterapia. Não adianta. Não adianta você querer passar a sua vida inteira sem não se olhar. Psicoterapia de qualquer forma, aqui ela é da linha transpessoal, da psicologia profunda, psicanálise, psicologia humanista, que a gente vai entrar um pouco, Carl Jung, que é
psicanálise, mas ter essa consciência para a gente não passar a vida dormindo, sonâmbulos, que muitos de nós voltamos, como o nosso Emmanuel nos disse no começo. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador da individuação. Então não está no corpo, não, acredito que todos aqui já estão no espiritismo há um tempo, mas para aqueles que não estão, vamos entrar um pouco mais, que temos um espírito, que somos nós, o self, que também vamos entrar. Temos o nosso perispírito, que é a conexão entre o nosso espírito e o corpo. E temos o corpo, basicamente. Existem umas outras layers ali, mas para o nosso estudo de hoje, são três. Espírito, perispírito e corpo. No espírito, ali está todas as causas de desequilíbrio que temos que tratar, desenrolar na individuação, na busca de nós mesmos. E aí, entramos na segunda parte, em que ela explica e fala sobre nós, o ser humano, e o self. O que é self? Para Carl Jung, que é o psicanalista com que ela se baseia uma maioria dos seus trabalhos e dos seus livros, que são psicografados pelo Divaldo Franco, esqueci de mencionar isso, pensei. Para Carl Jung, o self é o centro de toda a mente, consciente e o inconsciente. Ele representa a totalidade e o equilíbrio do ser humano. Então, nessa imagem, aqui seria nós, o nosso espírito, certo? Desse lado, o nosso ego, a nossa pessoa, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê. E lá no inconsciente, a nossa sombra, não quer dizer mal ou ruim, são só coisas que a gente não consegue ver. São coisas que estão fora do nosso consciente, do inconsciente. Aqui é o nosso consciente e aqui é aonde está tudo. Aqui, nessa imagem especificamente, o inconsciente e o consciente estão do mesmo tamanho. Porém, a gente tem muita pouca consciência. O nosso inconsciente carrega tudo. Nós temos muito pouco acesso a tudo que nós somos, tudo que nós temos. Por isso nós não lembramos pela rede de esquecimento, né, que Deus, a espiritualidade nos dá, porque se soubéssemos tudo que fomos e fizemos, eu acho que a gente não ia conseguir ficar em pé, não. E o negócio ia ficar difícil se a gente soubesse o que a gente fez antigamente. Então, aqui, parece que está equilibrado, né? A gente já conhece... Não. Nós sabemos muito... O inconsciente é muito maior do que o nosso consciente. E como toda uma boa professora, nesse livro, ela traz uma teoria ante a teoria que ela quer nos passar. Ela traz essa teoria, essa pirâmide de Maslow, que basicamente diz que para uma pessoa chegar no topo, quer se preocupar com essa autorrealização, com essa preocupação de crescimento interior, antes de chegar aqui, nós precisamos primeiro suprir as coisas básicas, que é comida, comer, beber, dormir, reproduzir. No nobre estudioso, as pessoas somente se interessariam pelas conquistas das necessidades mais elevadas após terem as baixas e as fisiológicas satisfeitas. Todavia, muitos artistas, cientistas, estetas, que são pessoas que se
que buscam arte, que são que amam a arte. Místicos procuram integrar-se aos seus objetivos que perseguem, mesmo quando experimentando necessidades, como a fome, a dor, perseguição. Então, faz sentido, mas existe muita gente passando fome, com dificuldade, que ainda assim faz a sua arte, que ainda assim busca um sonho, ainda assim é freira, é pastor. Então, não faz muito sentido essa teoria. A gente falar que eu preciso estar bem primeiro para poder ajudar o outro. Não necessariamente. O self, aí ela entra na concepção em que ela se desenrola. Na concepção humanista é igualmente muito importante, exatamente para proporcionar uma experiência subjetiva. Então ela traz que é de indivíduo para indivíduo, não é uma coisa que todo mundo precisa. Talvez sim, existam pessoas que precisam se satisfazer, que vivem no comer, dormir, reproduzir. Tudo bem. Existem pessoas que realmente são assim, muitas vezes não chegam ao topo, só ficam ali porque é o que elas conhecem. O si próprio desenvolve-se na primeira infância e prossegue envolvendo o sentido de si mesmo do indivíduo, o que lhe constitui o eu, como a força que o propele para a tomada ou não de decisões e de comportamentos, que lhe constitui os desafios existenciais. Traduzindo, a gente vai crescendo, isso começa na infância, o conhecer, o eu. Desse conhecimento que criamos, nós tomamos atitudes que nos leva à busca de crescer espiritualmente e pessoalmente ou não. Então, não é baseado no que você tem, nas experiências que você teve ou não. São as suas atitudes, são as suas escolhas. Colocar as nossas escolhas na mão da sociedade, na mão do de fora, não quero usar essa palavra, mas preguiça. Se a gente coloca desculpa no outro, na sociedade, eu não posso porque isso. Preguiça. Medo. Ignorância. De não conhecer, não entender. Mas nós aqui não vamos ter mais essa desculpa de eu não sabia. Sabemos que é possível fazer essa busca. Foy Rogers, que é um dos criadores da psicologia humanista, que é uma abordagem de psicologia que foca na experiência subjetiva, no livre-arbítrio e no potencial de crescimento. Então ele sai do de fora e ele foca no de dentro. Ela usa a ciência dele. Quem estabeleceu que o mais relevante objetivo para a conquista da saúde mental é a realização pessoal do si próprio. Então, não é a casa, não é o carro, não é o emprego, não é a viagem, o que mais? Não são os followers, não são os likes, não são o reconhecimento de fora, não é. Se fosse, nenhum milionário se matava. Temos muitos. Não é. O foco é interior. O foco é a reforma íntima. O foco é a renovação necessária. Inegavelmente, o ser humano é o self. Lembremos do self, meio, inconsciente, consciente, no meio, que sintetiza todos os valores como resultado de um largo processo evolutivo. Ele é o regulador da totalidade, síntese de todas as aspirações e aspectos da personalidade. O self é tudo que fomos. No inconsciente, nós não temos acesso a isso e não vamos ter. Porém, existem sinais. Quem de nós aqui
Já não parou para pensar? Espero que tenha parado para pensar. Qual é a minha... Qual é o meu tendão de Aquiles? O que é aquilo que eu sei? Gente, eu não consigo explicar o sentimento, eu não consigo colocar em palavras, mas a gente sabe. Qual é o ponto que a gente cai? Naquele ponto é onde a gente deve focar. Normalmente é o que a gente mais foge. É o que mais a gente finge que não é. A gente vai lavar o teto, mas a gente não faz a gente não busca ajuda, a gente não fala sobre psicoterapia. A gente não mergulha. E é aí que está o regulador de toda a nossa vida. São nesses pontos inconscientes e até muitas vezes conscientes. Se fizermos o trabalho de olhar para si mesmos, é aí. É a síntese de todas as aspirações que nós temos que focar para que possamos ter um crescimento, para que não voltemos pela porta da ignorância que nós entramos. Qual vai ter sido o ponto disso tudo? A busca da perfeita integração da consciência com a inconsciência para a mais elevada expressão do self constitui o desafio da existência humana, sua marcha ascensional, mediante o inevitável processo antropopsicológico. Basicamente, o processo que envolve o todo, o grupo, o social, né? As nossas instituições, o nosso psicológico. É só isso que ela quer dizer. Que a nossa evolução depende de tudo ao nosso redor. Tudo afeta. Mas principalmente o psicológico. O nosso foco tem que ser o psicológico, mas tudo ao nosso redor afeta. Como no começo ele nos disse. Os nossos costumes sociais afetam, não tem como fugir deles, a gente está inserido neles, e é isso aí. Essa é também uma necessidade para que possamos crescer, porque se não tivéssemos o social, o outro, para nos elevar, para nos fazer ter que ser melhores, como que a gente ia fazer isso? Não tem como um sem outro, não tem como existir o crescimento sem um problema, sem os desafios, sem os vícios. Eles estão aí para isso, sempre tiveram. A grande diferença é que agora nós somos conscientes dele. Nas outras vidas a gente só se deliciava neles. A gente só ia, nossa. Hashtag eu quero voltar. Pra trabalho, gente, meu Deus, ó, eu acordo cansada, porque eu já fiz assim, é cansativo, ninguém quer fazer, mas a gente vai passar mais outra vida, sem fazer nada, outra, acho que já tá ficando cansativo, né, tá ficando repetitivo, acho que pra vocês também, porque vocês estão aqui hoje. Então, acho que já não faz mais tanto sentido. Ainda é gostoso, né? Mas tem aquela pontinha que está chamando a gente para alguma coisa mais elevada. Alguma coisa... Eu sei que eu posso. É a semente que Deus colocou no nosso coração. É aquela... É a lei que está na nossa consciência. Tá... Ei... Sois deuses, my guy. Mano, sai dessa. Vamos, haja como tal. É um desafio da nossa existência, mas é um processo inevitável. Não tem como a gente não crescer. Olha só que bonito.
Ninguém está contando o tempo, não. Deus está te esperando, a espiritualidade é uma paciência gigantesca, tá tudo certo. Quem sofre mais é você. Então, a psicologia profunda, assim como a humanista e a transpessoal, tarefa de casa, homework. Pesquisa. Qual é a diferença entre a psicologia profunda, a humanista e a transpessoal? Vai buscar um pouco quais são as opções de ajuda que a gente tem, facultando percepções para a visão espiritual inerente à criatura terrestre. Propicia-lhe o autoexame, o conhece-te a ti mesmo, de modo que sejam desmascarados os artifícios do instinto e estabelecidos aos princípios ético-morais da razão, auxiliando a conquista de todos os tesouros que jazem adormecidos. Já dei uma colinha. Esses três aspectos de psicologia, todos eles têm a visão, eles incorporam a visão espiritual, né? Porque a maioria das psicologias usadas, elas não olham para o lado espiritual, é mais ações, né? Como você age, ver o seu âmbito familiar e te ajuda a lidar com esses problemas, o que é perfeito, o que eu faço, graças a Deus. Obrigada. Espero que todos façam. Essas três, elas incluem o aspecto espiritual e nos induzem como as outras também, ao autoexame e ao conhece a ti mesmo. Eu estou repetindo igual papagaio. Repetição. Autoexame, conhece a ti mesmo. E é de propósito, não é que eu não tenho que falar não, tá? Só estou repetindo que é para ver se entra, para ver se a gente não esquece, que possamos desmascarar os artifícios do instinto. Instinto é aquilo que a gente coloca a mão no fogo e a gente tira. Instinto a gente não controla, de acordo com a ciência. Muito do que sentimos são instintos. Muito do que pensamos, a gente fala, mas gente, só vem na minha cabeça, não tem como eu controlar. Um instinto. A gente está fazendo isso há muitas vidas. Estamos pensando as mesmas coisas, estamos agindo há muito tempo. Então é um instinto que a gente criou, é o nosso instinto. Como o nosso instinto do nosso coração bater, do nosso fígado funcionar, a gente tem que pensar para ele fazer isso. São instintos, mas se a gente desmascara ele, se a gente entende o porquê dele, se trocarmos os instintos pelos princípios ético-morais da razão, que de começo vai parecer que você está mentindo para você mesmo, e isso eu tenho um grande problema, porque eu não quero, eu estou me forçando, isso não sou eu, não é mesmo. Mas com a prática de fazer aquilo que eu não tenho prática, vai ser eu. Se eu forçar a ter atitudes e pensamentos que no começo vai ser forçado, senão tem que ser fácil, tem que vir. O amor, né? O amor, ele vem, ele flui, ele é instinto. Eu sinto aquela coisa. Não, isso é instinto. Isso é paixão. Isso é momento, isso passa. O amor é trabalho. O amor é você olhar pra cara do cidadão e falar, meu filho, eu quero te arrebentar, mas eu te amo. Não vou. Eu vou olhar pra você, eu vou buscar o mais lindo que você tem e eu vou falar, tá bom. Eu não sinto aquela coisa ainda, mas eu sinto que eu não quero te deixar. Ok? Trabalhar nisso. Como você forçar um relacionamento, né? É trabalho. Razão, ética, moralidade, se não vem intrinsecamente, é porque a gente ainda não tem, a gente tem que trabalhar nele. Isso não é uma falha, você não é uma pessoa terrível, somos seres imortais, ignorantes em construção. Autocompaixão, a nossa querida Joana já falou bem lá no comecinho. Autocompaixão, autoamor.
Não vamos ficar dando chibatada, que isso aí faz quantos mil anos? Meu historiador que adora uma história. Quantos anos atrás o negócio era aqui, ó, nos punindo? A gente não precisa disso. A gente pode elevar o nosso sistema de crescimento. E aí, ela vai entrar na saúde integral. Então tá bom, vamos fazer um resumo que eu já falei demais. Vamos, let's wrap up. O começo é individuação, certo? A gente sabe quem somos, sabemos quem somos. Poderia ser difícil. Sabemos quem somos. Não sei. A gente sabe quem a gente é, pronto, perfeito. A gente entende que a nossa responsabilidade é nossa, que o mundo tá aí mesmo, não é 100%, mas tudo bem. Então, aceitamos essa responsabilidade. Ok, é minha. Não quero, mas é minha. Vá. Tá. Mas da onde veio tudo isso? Inconsciente. Consciente. Eu sou o céu. Eu estou no meio de tudo que me aconteceu e eu não lembro, e tudo que eu sou e que eu posso mudar. Ok, eu estou no meio, e esse meio tem o potencial de fazer a mudança. Como que eu vou integrar esses dois lados? Como ter uma saúde? Como ser um ser integral? Integral inteiro. Olha que eu falei que ia trazer. Demorou, mas chegou. Para quem precisa de um feijão. O espírito, que é aqui muito bem bonitinho, colocado como bagulho. Eu não sei se é assim, né? O perispírito, também é muito bonito. E o corpo, não tão bonito. O perispírito conecta o espírito com o corpo. Basicamente, para hoje, mas é um pouco mais complicadinho que isso, mas tudo bem. Gente, só... Tudo que está escrito foi tirado do livro, está em parênteses, não foi eu que escrevi, eu só estou repetindo e dando uma interpretação do que eu entendo. Ok? Se alguém quero que todos leiam e façam suas próprias interpretações. Considerado o ser humano um conjunto de elementos que aglutinam para tornar-se uma realidade no campo da forma, é constituído, conforme já referido, pelo princípio do universo ou espírito. Ela só está explicando de novo, que eu não havia explicado antes, o que é o corpo. O corpo são células que se juntam para estar no corpo físico. Por uma espécie de envoltório semimaterial, ou pelo espírito, e pela matéria, ou corpo somático. Ela só está explicando, só quero que seja para todo mundo conhecer. Procedentes do espírito, todos os impulsos são o agente dos sentimentos e do pensamento que se ampliam à medida que são aplicados nas realizações, desafios das diferentes existências planetárias. Então ela está dizendo que o espírito, a bola bonita, é o causador de tudo que fizemos com o nosso corpo, com a ajuda do perispírito, em todas as existências planetárias que estivemos aqui. Ponto. Herdeiro de todas as realizações, seus pensamentos, palavras e atos propagam os acontecimentos que capacitarão para a vitória sobre o primarismo. Então, o espírito, a bola bonita, é herdeiro de todas as realizações. Os nossos pensamentos, as nossas palavras e atos programam. Eles que fazem acontecer os nossos pensamentos e palavras, que capacitarão para a vitória sobre o primarismo. Nós temos que vencer o nosso homem velho, as nossas tendências, aquilo que sempre fizemos, primarismo, o que veio primeiro. É fácil? Não. Vai ficar fácil? Não.
É isso que eu tenho a dizer para você. A visão desse ser integral, não apenas de forma que sofre contínuas transformações, confere-lhe incontáveis oportunidades de aprimoramento que acena a felicidade possível a ser alcançada. Então, aquele ser integral, com essas três partes, esse ser completo que olha para esse lado social, antropológico, social, psicológico, esse ser, a gente não pode olhar só para ele como nós, né, não ele, para nós, como pessoas que vão sofrer, que vão passar contínuas transformações até morrer e que não tem o porquê. A gente está sofrendo porque está sofrendo. Não. São oportunidades de aprimoramento. Eu tento muito fazer esse trabalho de que quando alguma coisa acontece, nossa, estou com problemas, não. Estou com uma oportunidade de crescimento. O que me lembra uma piada terrível que eu vi hoje, que o moço falou fazendo nota. Troque a palavra problema por oportunidade e me fale. Aí o cara pensou. Eu tenho uma... Não sei se eu tenho uma oportunidade de beber. Não, mas aí não é isso. Não é assim que eu quero dizer, tá? Quando o problema real aparecer, tem uma oportunidade de crescimento. Não vamos parar de ver a vida com aquela coisa de como eu sofro. Como eu sofro, graças a Deus, Senhor. Tô sofrendo. Bom, agora que o bicho vai pegar, que eu vou crescer demais, sofrimento que não acaba, graças a Deus. Oh, glória. Tá. A saúde, portanto, integral, somente será possível quando o espírito desvestir-se da inferioridade que ainda o retém nas torpes paixões e nos interesses meramente materiais, sutilizando as suas aspirações e trabalhando os metais preciosos dos sentimentos, para permanecer em harmonia com as vibrações cósmicas que a tudo envolve numa sinfonia de excelsa beleza. Que coisa linda, gente! Tem que tira uma foto e tem que ler umas 1000 vezes. É muito lindo do jeito que ela escreve. A maneira com que ela traz essa beleza que é o ser humano. A gente sai do ser humano ser difícil, ser problemático, cheio de coisa, para pessoas que podem elevar as vibrações, até as vibrações cósmicas que envolvem tudo, numa sinfonia excelsa de beleza. Que coisa linda, gente. Olha, eu fico até... A gente busca a saúde integral. A gente busca estar saudável, estar bem, estar com energia. A gente busca estar no centro. Estava conversando com o Paulo no julgamento, que a gente busca estar no centro. Mas normalmente o nosso centro agora, ele é meio torto, ele não é o centro. Porque o nosso centro está acostumado com o errado. Onde a gente conhece, onde é confortável, onde a gente já conhece, não é o melhor para nós. Não é o que nos vai fazer tornar parte dessa sinfonia de excelsa beleza. Quando nós desvestirmos essas roupas, são roupas que temos que tirar de nós. Mas a gente ama as nossas roupas, a gente ama os nossos sapatos caros, a gente ama as nossas bolsas, a gente ama. Aí fica difícil, né? Ninguém quer. Através das construções mentais saudáveis, das ações corretas e das transformações morais necessárias, o ser, etapa a etapa, vai se libertando das injunções penosas. Então ela explica tudo isso e fala como que a gente vai fazer.
E agora que a gente entendeu, como que a gente vai fazer? Construindo pensamentos saudáveis, corretas ações, transformação moral e o mais importante, etapa a etapa. A natureza não dá saltos. Você não vai querer virar santo porque você não vai, muito menos eu. Etapa a etapa. É o livro que você abre quando você está querendo quebrar o computador. Abre a mensagenzinha, ó, de novo. Abre. Vai. Mesmo que você não entendeu nada que está escrito. Às vezes eu leio e eu não entendo nada. Eu não entendi nada que você falou pra mim. E fecha. Mas só de parar e ler, o coração acalma. Nós, conscientes, não entendemos. O nosso inconsciente, o nosso espiritual captou. Nada é perdido. Nada. E ela termina. Termina? Não. Ela quase termina. A vinculação religiosa dignificante constitui mecanismo de amparo à saúde, porque enriquece de emoções superiores os arcanos do ser, trabalhando-lhe o perispírito que transfira para os painéis do corpo, da emoção e da mente a música sublime do amor que tudo inunda e contempla. Ela está nos falando que uma conexão religiosa digna, não estou falando que é só o espiritismo, mas é uma maravilhosa opção. Qualquer outra religião que te leve ao bem, que te traga emoções superiores, vale. É uma ajuda, é um amparo, é um mecanismo. Existem vários outros. Meditação, tanta coisa bonita, tanta coisa boa aí no mundo. Não é só bomba e guerra, não, gente. Te prometo. Vamos procurar lá, Good News Only. É um site maravilhoso. E muita coisa boa acontecendo no mundo. Muita mesmo. E ainda me atrevo a dizer de novo, que eu lembro que eu já disse, que tem muito mais gente boa no mundo do que má. Fingers crossed. É buscar isso, é ir em busca disso que vai fazer os nossos pensamentos mentais. A gente viu que a gente busca. Você já viu? Você comprou um carro vermelho. Agora tudo que você vê é carro vermelho. Tudo que você vê é carro vermelho. É simples assim, mas não é tão simples assim. Mas é simples assim. Começar simples assim. Aí eu vou terminar mesmo, né? Ai, meu Deus. O self é, portanto, herdeiro de todo esse patrimônio conseguido através de centenas de milhões de anos. Para ser penetrado na sua grandeza e totalidade, é necessário que se mergulhe o olhar para si, para dentro de si mesmo. Então, gente, como eu digo, eu sei 98% de tudo que eu disse até agora, vocês não vão lembrar. Ainda mais que eu trouxe uns termos aí de psicologia, uns negócios meio diferentes. E talvez as pessoas não tenham interesse em relação a isso. Mas se você vai levar uma coisa de tudo que eu falei aqui, conhece-te a ti mesmo. Faça o mergulho interno. Somos passarinhos numa gaiola do lado de fora? Somos. Que vocês busquem estudar, se aprofundar no Espiritismo, Joana de Ângeles, ao nosso Mestre Jesus, que é a base de tudo isso aqui que a gente está falando, e que possamos crescer, entender o nosso self e ser um pontinho de luz para cada canto que a gente for embora depois aqui. Muito obrigada e vejo a todos daqui a um